Oi, 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 pessoal! Bem-vindos a mais uma live. O Instagram tá aí comunicando que a gente tá ao vivo para começar mais uma live hoje. Uma live super especial, live com convidado. Bem-vindos! Gente, a live de hoje vai ser muito especial. A live vai ser com a Lu, contadora, minha amiga, super generosa, que aceitou vir aqui falar pra gente de tantas dúvidas que a gente tem sobre tributação, né, para profissionais liberais. A Lu já entrou aqui. Isso aí, já mandou a solicitação, vamos lá. Lu, tô te aceitando aí, tá? Gente, essa live vai ser muito legal. Por quê? Oi! Tudo bem? Chegamos. Chegou o grande dia. Ai, deixa eu colocar um filtro aqui que minha cara não tá boa. Gente, depois de tantas horas de trabalho, depois de 2 meses de imposto de renda, a gente merece um filtro, né? Eu não Ah, sou é obrigada a... verdade. Foi adiado, vocês devem estar na correria aí ainda, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Quando adia eu acho pior. Mas enfim, né? Para os contribuintes vale a pena, para eles, né? É importante. Muita gente não estava conseguindo sair para pegar documento, causar onda roxa, enfim, né? A gente vai levando. Mas que é pesado, é. É até que dia agora? 31 de maio. Ah, então tem um tempinho pra vocês sofrerem um pouquinho ainda. Ia terminar depois de manhã, na sexta, né? Mas prorrogou muito mesmo. Mas enfim, vamos lá. E sempre tem a galerinha que deixa pra última hora, né? Ah, nem fala. Eu já coloquei que minha data para receber documento até dia 20. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, né? Enfim. É, tem que fazer isso mesmo, porque quanto mais adia, mais o pessoal deixa pra lá, né? Com certeza. É. Ô Lu, tô super animada para essa live, porque são perguntas muito interessantes que o pessoal tem me feito, né? E aqui eu tento ajudar ao máximo para que os arquitetos e os designers tenham um escritório lucrativo e organizado. E a intenção é trazer esses parceiros, que nem é o seu caso, especialistas, para nos ajudar a complementar aí essas partes que são bem específicas, né? E que não tenho nem a pretensão de entrar tanto a fundo, porque isso realmente são coisas que a gente precisa de ajuda mesmo para seguir. E, Uhum. gente, para quem não sabe, a Lu é especialista em regularização de obras na Receita Federal, tá? E, e agora, mais do que nunca, todo mundo vai precisar dela, porque o sistema mudou, né? O sistema ainda nem está ativo. Então, imagina, quem aí já estava com dificuldade na DIS, imagina agora no Cero, né? Então, é sério mesmo que fala? Era. Isso aí. Eu vejo só você escrevendo lá, não sabia se era sério mesmo que falava. Então, para quem não sabe aí, e quem quer também entrar nesse mercado, é um mercado muito legal, porque não precisa ser contador para fazer a regularização, né? Então, a Lu tem muitos alunos aí, arquitetos, engenheiros, designers. Então, todo mundo aí que me segue também pode trabalhar com regularização de obras, tá? Mesmo. Então, Uma muito rendinha bem. extra pro escritório de vocês. Isso mesmo, né? Quem aí não está com muitos projetos consegue tranquilamente colocar aí mais uma linha de trabalho, né? Com certeza. Isso Então, mesmo. pronto, você quer começar? Ô Lu, eu até fiz uns stories aqui rapidinho do que a gente tinha conversado, que foram as perguntas, né? Antes Sim. agora. Eu acho que a gente podia começar do começo, né? Que seria o que é um profissional liberal? O que caracteriza esse tipo de profissional? Aham. Dá boa noite pro pessoal aí. Tem alguns aqui que são da minha audiência, né? Tem o pessoal aí também. Talvez quem não me conhece ainda, meu nome é Luciana, sou contadora aqui para os Cocais. Vizinha aí, né? Cidade da Aline. Sou cliente da Aline. Isso Estamos aqui aí. no improviso por enquanto, né? Até nossa sobrinha ficar pronta lá. E a gente já tem um tempo que a Aline tem pedido nessa live para a gente falar um pouquinho aí sobre a questão do profissional autônomo que quer, né, de repente, abrir uma PJ, mas fica na dúvida se já está no momento de eu abrir, né, a pessoa jurídica ou não. Porque além de atuar com a regularização de obras, né, eu como contadora atuo também num escritório contábil, né, como assessorando, né, o pessoal lá.
Então, assim, a gente tem uma certa experiência aí para falar um pouquinho do assunto. Então, vamos lá. O que é o profissional liberal, né? Para a gente saber diferenciar aí quem é autônomo e quem é profissional liberal. O profissional liberal é aquele que tem uma função regulamentada por um conselho de classe e que trabalha de forma autônoma, né? Então, fica essa confusão aí. Eu sou autônomo e sou profissional liberal. Eu sou um profissional liberal que trabalha de forma autônoma, tá? E quando que a gente chama a pessoa que é só autônoma, a gente não chama ela de profissional liberal. São aquelas pessoas que fazem né, um recolhimento do INSS sem vínculo empregatício, por trabalharem também de forma autônoma, mas sem uma profissão regulamentada por um conselho. Exemplo, um pedreiro, uma costureira, né, as próprias donas de casa que fazem o recolhimento do INSS, né, todos eles são profissionais autônomos, mas que não têm uma profissão regulamentada, tá? Então, vocês, engenheiros, arquitetos, né, que têm uma profissão regulamentada, profissional liberal. Olha, não sabia essa diferença aí. Primeiro aprendizado da live, porque a gente às vezes se refere, né, como profissional autônomo e liberal, mas sem saber que o liberal só pode ser chamado, então, quem tem aí a profissão. Isso mesmo. Então, legal. A gente já fez então essa definição aí para começar, né? Então a gente já sabe agora que os arquitetos e os designers entram numa lacunazinha, sabe? Tô até pensando isso aqui agora, que eles estão sem conselho, porque eu acho que eles estavam no CREA, eu não tenho certeza se o CAL tem aceitado eles, vou até verificar isso depois, mas eu acho que os designers estão sem conselho, então eles vão se classificar como profissionais autônomos. Isso. Interessante, né? Então, o profissional autônomo ele pode trabalhar, né? O profissional liberal pode trabalhar de forma autônoma, pode trabalhar numa CLT, né? Tem essas formas aí de trabalho, né? Isso. E o profissional liberal, quando ele está como CLT, ele também pode exercer o trabalho de forma autônoma. Então, ele vai ter aí, né, o recolhimento do INSS, tanto como autônomo como CLT. Uma coisa não impede a outra. Uma dúvida muito comum, às vezes, é quando a pessoa está registrada, né, num lugar. Há poucos dias mesmo eu atendi um engenheiro que ele trabalha para uma prefeitura e ele quer trabalhar também de forma autônoma porque tem aparecido lá uns projetos para ele fazer e tal. Ele perguntou, eu posso? Pode, desde que isso não seja um impedimento do seu contrato, do seu vínculo, né, de trabalho. Porque tem alguns contratos que limitam. Né? Então, por exemplo, eu conheço escritórios contábeis onde as pessoas que estão atuando lá como contadores não podem trabalhar, né, de forma autônoma, pegando o serviço por fora ali e criando uma concorrência com o seu vínculo empregatício. Então, tem que ver ali se o contrato permite ou não. Mas, se permitir, não tem nada que o impeça de trabalhar, né, em mais de um emprego ou CLT, ter um trabalho CLT e mais um trabalho de forma autônoma. Não tem problema nenhum ser assim. Olha que coisa interessante. Isso até acontece com professores mesmo, né? Em algumas redes federais, igual eu formei na UFOP, os professores todos são dedicação exclusiva. Então, eles não podem trabalhar de forma autônoma. E é Essa é a uma coisa atividade. péssima, né? Ingessa muito Péssimo. profissional, porque é aquele profissional que fica limitado à teoria. E a gente sabe hoje que quem ensina aquilo que pratica é outro nível, né? É outro nível, exatamente, porque acaba que a gente tem professores que nunca foram para o mercado de trabalho, eles saíram direto da faculdade para o mestrado, para o doutorado e foram direto, então não tem nenhuma vivência. Eu até falei disso na live anterior, que até a Laís, que é uma seguidora super querida, que ela está sempre nas lives, ela me perguntou se é que uma professora da pós-graduação dela tinha falado uma forma de cobrar de acompanhamento de obra que é surreal, não tem como acontecer. Uhum. Então, faz muita falta mesmo essa questão. Prática. Mas dá muita dúvida nisso mesmo. Fazendo um adendo aí nessa questão do contrato de trabalho, acontece com muitos arquitetos e designers, o escritório que contrata fazer esse tipo de limitação no contrato, tá? Sim. De que ele não pode prestar serviço para outras pessoas e tudo, né? E essa cláusula de não concorrência, ela é super interessante. Eu até tenho ela no meu contrato. Não tem que não pode prestar serviços, mas que não pode prestar serviço para os meus clientes. Então, isso é uma coisa também que a gente pode depois conversar aí sobre, que é super interessante, né? Porque senão você acaba sendo uma questão desleal, porque o cliente sempre quer atravessar.
Quando ele percebe que tem uma pessoa ali que está trabalhando para você que pode cobrar mais barato, isso acontece em Uhum. vários segmentos, com advogado, com oficina mecânica, né, com vários segmentos. O cliente vai no seu funcionário, no seu prestador de serviço, para ver se ele consegue fazer aquele serviço mais barato. Então, essa cláusula de não concorrência é um adendo interessante aí. É. Eu, quando era CLT lá na Secom, isso acontecia muito. Cliente procurar diretamente por mim e perguntar quanto eu fazia, né, e tudo. Eu falei assim, não, primeiro que eu não faço, né? Serviço que o escritório executa, eu faço no escritório. Então, se o cliente, né, quiser fazer pelo escritório e tal. Ah, mas não tem um jeitinho e tal, não sei o quê. E eu não tinha cláusula nenhuma que me impedisse de fazer. Mas por uma questão de ética mesmo, né? Sim, É. Vamos falar então como é que esses profissionais aí podem trabalhar? sim, vamos. Então, pessoal, quando a gente vai trabalhar de forma autônoma, né? Seja profissional liberal ou não, mas no caso de vocês, né, como profissional liberal, a gente precisa fazer um cadastro na prefeitura do município onde a gente vai prestar serviço, tá? Prestem atenção, não é na prefeitura do município onde eu moro, é na prefeitura do município onde eu irei prestar o serviço, tá? Por quê? O profissional liberal, ele trabalha prestando serviço e para o serviço tem um imposto, que é o ISS, Imposto sobre Serviço, tá? Esse imposto ele é de natureza municipal, tem uma lei federal, né, que regulamenta o ISS, mas cada município ali também tem as suas particularidades, claro, limitados dentro daquilo que estabelece lá na lei federal. Então, assim, uma das questões que fica limitada, quanto que a gente paga de ISS? A alíquota do ISS ele vai variar de 2% a 5%. Nenhuma prefeitura pode cobrar menos que 2% e nem mais que 5%, tá? De ISS. Isso para empresas, prestadores de serviço, né? Enfim, todo tipo de prestação. Os profissionais liberais ou os autônomos, a gente faz um cadastro na prefeitura e paga um valor fixo anual, né? Aqui na prefeitura de Barão de Cocais, por exemplo, esse ano o valor está de R$ 180. Então, independente se eu vou faturar ali 1.000, 2.000, 20.000, 50.000, 100.000, eu vou pagar aquele ISS fixo de R$ 180 da prefeitura de Barão de Cocais para prestar serviço como autônomo, tá? E aí, se eu vou prestar serviço em outro município, por exemplo, a Aline, a arquiteta, ela presta serviço em Barão, Santa Bárbara, Catas Altas, né? Tem mais uma Isso, cidade? e São Gonçalo. São Gonçalo. Ao Renato, querido professor, obrigada pela presença, Renato. E São Gonçalo. Então, quando a Aline ainda era uma profissional liberal, ela precisava ter o cadastro nos 4 municípios para prestar serviço nesses 4 municípios. Quando ela passou para a CNPJ, a história muda, mais para frente a gente fala disso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se você está prestando serviço somente em outra cidade, que não é a cidade que você reside, se você não presta serviço onde você mora, você não tem que ter esse cadastro lá. Então, o primeiro ponto é cadastrar no município onde eu faço prestação de serviço, tá? Ah, eu vou fazer uma prestação de serviço que é esporádica, uma vez só, eu nem vou voltar naquela cidade mais. Nesse caso, a depender do regulamento municipal, você vai poder fazer o pagamento do ISS somente sobre aquele serviço específico. Mas aí precisa consultar, né, no município onde você vai realizar aquele serviço ali. Por quê? Quando a gente está fazendo, olhando, né, para a legislação municipal, para o ISS, apesar de ter uma lei federal que regulamenta esse imposto, cada município vai tratar o ISS de uma forma diferente. Tem coisa que é igual para todo mundo. Vai ter algumas coisas que cada município vai legislar de uma forma. Então, vai prestar serviço no município diferente, já se atenta, primeira coisa, fazer contato na prefeitura, no departamento de tributos e rendas, e saber como é que funciona lá. E, às vezes, não vale a pena você pagar o ISS somente sobre uma nota fiscal, porque às vezes você fica um valor mais alto, você vai pagar muito mais caro do que você fizer
fizesse aquele cadastro. Aí um ponto de atenção. Por exemplo, a Aline está prestando serviço hoje em Barão, Catas Altas, Santa Bárbara e São Gonçalo. Suponhamos que São Gonçalo está ficando fora de mão, ela vai ficar aqui só Barão de Cocais, Santa Bárbara e Catas Altas, ela ainda está como profissional liberal. O que ela precisa fazer? Ir lá em São Gonçalo e solicitar o cancelamento desse cadastro. Por quê? Ele é renovado automaticamente ano a ano. E se a gente não dá baixa nesse cadastro, a prefeitura vai te cobrar o ISS do próximo exercício, tá? O que é exercício na contabilidade? É o ano calendário. O coincide normalmente com o ano calendário, é um período de 12 meses, tá? Então, a prefeitura vai te cobrar se você não fizer a baixa desse cadastro. Então, é muito importante que faça isso. Quando eu trabalhei na prefeitura aqui de Barão, Aline, eu trabalhei no Departamento de Tributos e Rendas durante uns 10 meses, mais ou menos. E tinha muita gente com cadastro lá há anos aberto, o pessoal não ia dar baixa, aí às vezes precisava de fazer um protocolo, coisa simples na prefeitura, era negado porque estava com cadastro lá em aberto, às vezes tinha anos que nem atuava mais, pessoas que já tinham até aposentado, mas não deram baixa, o valor ficou lá acumulando. Aí vai para administrativa, vai para cartório, bloqueio todo o CPF, enfim. Então, assim, abrir um cadastro, não estou prestando mais serviço naquela cidade, vai lá e solicita a baixa do cadastro, tá? Isso mesmo. E tem algumas prefeituras que elas aceitam que você pague o INSS de outra cidade e apresente, tá? São Gonçalo é uma exceção aqui na região. Das 4 cidades, como essa lei federal aí que você citou, né? Ela coloca para o município legislar sobre esse assunto, né? Ela dá autonomia para o município com relação ao ISS. Então, São Gonçalo, se você tiver o ISS ativo em alguma outra cidade, você comprovar isso lá, você não precisa pagar, mas isso é uma questão específica da cidade, tá? E aqui, pelo menos na região, o boleto é emitido automático, já chega até pelo correio. Então, se você não der baixa, vai ficando o cadastro lá, tá? E acontece mesmo. E quando a pessoa trabalha em muitas cidades, é complicado, porque você tem que manter um cadastro ativo, que aqui em Santa Bárbara, eu acho que foi uns 330, mais ou menos, é bem mais caro. Tem algumas cidades também que eles te dão a opção de pagar por meses, tá? Você quer fazer 3 meses, dá uma opção também. Mas a maioria não tem opção não, é anual, você vai pagar. Barão de Cocais, por exemplo, também não importa o mês. Tá? Santa Bárbara também não importa. Eles não fazem aquela proporcionalidade dos meses do ano, não. Em qualquer momento que você entrar com o cadastro, você vai pagar no exercício, né? Não significa que você vai pagar até dezembro. O seu cadastro vai valer ali dentro daquele ano exercício. Então, tem horas que, por exemplo, é novembro ou dezembro, e você vai prestar um serviço em uma cidade, vale a pena esperar para que você não pague o ISS e perca ele rapidinho ali no término do exercício. Isso acontece também. O César está falando que lá em Itabirito ele pagou 1.032 e o Gui Santos, falou que na cidade dele, não citou qual cidade, que é 1.065 anual. Nossa, César, tô chocada. O Gui Santos está perguntando se é coerente. Bom, você tem que verificar na legislação do município se eles cobraram, né, de acordo com a legislação. Mas o município, né, ele tem aí poder para legislar, para definir esse valor aí do autônomo, tá? Mas está realmente muito acima dos valores, tá? Agora, gente, lembrando também que se você vai fazer um orçamento numa cidade que você não está habituado a fazer, você tem que contabilizar isso no seu orçamento. Tá? Ligar na prefeitura, saber quanto é e contabilizar. Porque às vezes não é um lugar que você está com interesse de abrir mercado. Então eu deixo às vezes isso até claro para o cliente. Às vezes eu nem coloco no meu orçamento, eu coloco lá na proposta que eu vou repassar o cadastro, tá? Porque, né, o valor referente ao cadastro, porque a pessoa quer me contratar para prestar um serviço num lugar que não é o meu interesse de abrir mercado. Então isso também é uma situação que vocês podem contabilizar para que vocês coloquem no orçamento, porque realmente você pagar R$1.000 num lugar que você vai prestar um serviço de interiores ou de alguma coisa que é menor, você vai pagar para trabalhar, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E aí, então, a gente matou aqui o imposto municipal, que é o ISS, a gente vai falar de 2 outros tributos aqui. Ai, gente, contador, você fala de imposto, né? Calma.
Ai, ai, quando chega nessa parte, dá até um ranço assim da profissão, mas enfim, é preciso. ISS é o tributo municipal. O outro imposto devido, né, é o previdenciário, que é o INSS. E aí, gente, quando a gente está trabalhando como profissional autônomo, é uma facada, uma facada. Muita gente não paga da forma correta. Ah, arbitra lá, pago 20% sobre um salário mínimo, pago 20% sobre dois salários. Gente, o regulamento do, né, previdenciário, ele diz que o INSS, ele é devido 20% sobre o total de seus rendimentos, tá? Então, se você ganhou 10 mil reais por mês, é 20% sobre isso, lembrando que tem limite do teto, tá? Então, a gente não pode simplesmente, eu vou pagar sobre um salário mínimo, sobre dois salários mínimos. O autônomo, ele pode fazer isso, desde que ele não tenha renda. O profissional liberal, ele vai pagar sobre o valor do rendimento limitado ao teto. Qual que é o teto do INSS para 2021? R$ 6.433,57, eu acho. Centavos eu não estou lembrando muito bem, não. Mas são esses 6.433 aí, vezes os 20%. Dá 1.200 e poucos reais aí. Então, é o que você tem que pagar aí de INSS, né? Se o seu rendimento for maior que 6.433. Até 6.433, 20% sobre o valor que tá? Lembrando que o INSS e o ISS, eles são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda. Porque senão você vai pagar imposto sobre imposto, tributo sobre tributo, né? E falando do imposto de renda, uma coisa que, tipo assim, 90% dos profissionais que chegam para mim, os profissionais liberais que chegam até a mim, fazem errado. Só pagam o imposto de renda no ano seguinte, onde em que realmente deveria ter pago. Por quê? O imposto de renda, gente, para quem trabalha como profissional liberal, ele deve ser recolhido mensalmente, assim como o INSS, tá? O ISS a gente tem que ver da prefeitura, né? Dá para pagar anual ou mensal, enfim. Agora, o INSS e o imposto de renda, o recolhimento ele é obrigatoriamente feito mensalmente. Como que a gente faz esse recolhimento mensal? Por meio de carnê-leão, que muita gente chama de livro caixa. Eu vou explicar o que é uma coisa e o que é outra, qual que é a diferença disso aí, tá? Carnê-leão é um programa do imposto de renda que até 31 de dezembro de 2020 era totalmente offline. Era um sisteminha para você preencher ali, colocar suas receitas, suas despesas dedutíveis e não dedutíveis, apurar o seu imposto para pagar, tirar a sua guiazinha do DARF e pagar lá mensalmente o seu imposto de renda. Esse programa... Isso a gente mesmo conseguia fazer ou precisava de um contador, esse Carnê-Leão? Não precisa de contador não. Qualquer pessoa pode fazer seu próprio Carnê-Leão, tá? Certo. A partir de 1º de janeiro de 2021, o Carnê-Leão ele deixou de ser um sistema offline, passou a ser o Carnê-Leão web, acessado através do ECAC, que é um portal, né, da Receita Federal. E como que a gente acessa o ECAC? Por meio de código de acesso. Código de acesso é aquele que a gente faz, né, a partir dos números de recibo da nossa declaração de imposto de renda, ou por meio de um certificado digital, tá? E dá para fazer também acesso pelo gov.br. Porque pode ser que um profissional nunca tenha feito declaração de imposto de renda na vida, e aí precisa acessar agora para fazer o Carnê-Leão. E aí a gente tem a opção de fazer aquele cadastro no gov.br, que é um site, né, oficial da Receita, do governo, para a gente cadastrar ali com título de eleitor, pede os dados pessoais lá, e com esse acesso do Gov, a gente vai no ECAC e faz preenchimento mensal do nosso Carnê-Leão, tá? O que a gente lança lá no Carnê-Leão? Primeiro, as nossas receitas. O que são as receitas? Eu contratei a Aline para fazer um projeto da minha casa. Eu paguei para a Aline X reais. A Aline vai lançar lá. Recebi dia tal da Luciana, valor X. Né? E de todos os clientes que vocês forem recebendo aí mês a mês, exceto recebimentos de pessoa jurídica, tá? Então a gente vai lançar lá recebimentos de pessoa física, a gente lança mês a mês no Carnê-Leão. E o que a gente lança no Carnê-Leão? Aquele rendimento que ele vem de um trabalho não assalariado, tá?
ou rendimentos de pensão alimentícia, ou rendimentos de aluguéis, né? Mas vamos focar aqui na questão do profissional liberal. Então, vocês vão lançar os rendimentos de vocês, né, que são provenientes do trabalho não assalariado. Vocês não têm vínculo empregatício. E por que que a gente tem que fazer isso? Para quem já trabalhou CLT ou conhece um pouquinho da dinâmica do trabalho CLT, quando a gente está trabalhando lá no final do mês, a gente recebe lá o nosso contra-cheque e cai o dinheirinho na conta, né? Quinto dia útil, às vezes dia 30, enfim. E aí lá no contra-cheque vem lá saldo bruto, valor bruto do nosso salário, valor do INSS retido, valor do imposto de renda retido e o valor líquido que você vai receber. Sim. Então, a empresa já desconta de você os impostos. Quem paga os impostos, né, é a gente como trabalhador, como empregado que paga, mas quem recolhe o valor para o governo é o nosso empregador, a pessoa jurídica. Porque senão você já pensou uma empresa com 10 mil funcionários, cada um indo lá, pegando a sua guiazinha, levando no banco para pagar os impostos? Não ia dar certo. Então, o que o governo fez? Colocou isso para um grandão ir lá recolher de vários pequenininhos, tá? E por que quando a gente está trabalhando como pessoa física, a gente tem que fazer, então, o nosso carnê-leão? Por quê? A Aline tem lá o escritório dela. Suponhamos que a Aline ainda não fosse PJ, que ela ainda trabalhasse como profissional autônomo. Aí ela atendeu ali 10 clientes no mês. Aí o que o governo faz? Ao invés dele colocar lá 10 pessoas, 10 clientes diferentes para pagar o imposto daquele serviço, o governo coloca para a Aline, para uma pessoa só. Então ela fica responsável por fazer o recolhimento desse tributo, tá? Quando a gente presta serviço para uma pessoa jurídica, ainda que não seja CLT, que seja como profissional autônomo, suponhamos, a Aline, um supermercado lá de Santa Bárbara, contratou ela para fazer um projeto, né, renovar a fachada, abrir uma filial, ela vai fazer um projeto lá. Aí a Aline está trabalhando como uma arquiteta pessoa física para esse supermercado. Quando ela, pessoa física, prestar serviço para uma pessoa jurídica, a própria pessoa jurídica vai fazer a retenção desse imposto, ou seja, vai pegar esse INSS, esse imposto de renda, né? Se ela não recolher o ISS anual lá, ele vai reter também o ISS e vai pagar esse imposto para o governo. Então, eu tiro daqui do meu prestador de serviço autônomo, né, pessoa física, e entrego esse valor para o governo. Tá bom? Então, é assim que funciona. Agora, quando eu estou trabalhando como pessoa física, sou eu que pego esse valorzinho e entrego para o governo. E como que a gente faz essa entrega? E a apuração desse imposto? Por meio do carnê-leão, tá? Então, gente, uma coisa super importante. Em 2021, quem não fizer o carnê-leão mês a mês, no ano que vem vai pagar multa, vai pagar juros, porque o imposto está atrasado. Até o ano passado, a gente pegou, hoje mesmo eu saí do escritório agora há pouco, estava fazendo carnê-leão lá, de 2020, de profissionais que não entregaram o ano passado. Estou fazendo carnê-leão, preenchendo, jogando para dentro do programa do imposto de renda, para apurar o imposto para a pessoa pagar agora. Pode ser que daqui até 5 anos a Receita Federal cobre, porque a obrigação de fazer mensalmente não foi cumprida. Né? Mas dá para passar ainda. Agora, o ano que vem, isso não vai rolar mais. Por quê? O carnê-leão agora ele é web. Ele é online. Não dá para pôr outra data nele, né? Aí você vai lá e faz o lançamento o ano que vem. Aí toda a tributação vai sair com juros e correção. Então, por exemplo, eu tive cliente que chegou no escritório esse mês para começar a fazer carnê-leão de 2021. Janeiro e fevereiro já saiu com multa. Março ainda dá para pagar sem multa, por quê? A gente paga até o imposto desse mês, eu tenho até dia 30 do mês seguinte para pagar. Imposto de renda, tá? Então, até dia 30 de abril, que é depois de amanhã, eu vou pagar o meu imposto de renda de março. Então, esse ainda dá tempo de pagar sem juros, sem correção, sem multa, tá? Agora, janeiro e fevereiro, Inês é morta.
Agora, virou a semana, segunda-feira que eu vou procurar um contador para me ajudar, eu vou aprender a fazer carnê-leão vendo vídeo na internet e tal. Aí você vai fazer a partir de segunda-feira, janeiro, fevereiro, março e abril. Janeiro, fevereiro e março já vai estar com juros e correção. Abril vai estar tudo ok, porque você vai pagar ainda dia 30 de maio. Então vai estar, né, dentro da data. Então, pessoal, carnê-leão, nossa, deve estar todo mundo muito assustado aí, né? Nunca fiz carnê-leão, nunca ouvi falar de carnê-leão. Não sei o que que lança, como que lança, não sei nem como que acha esse programa e tem um monte de imposto para pagar. Calma que agora vem a parte boa, tá? Várias despesas que a gente tem aí no dia a dia, elas são dedutíveis. Se você precisar de me interromper, pode interromper, tá? Tá, tranquilo. Várias despesas que a gente tem aí no dia a dia, elas são dedutíveis para o nosso imposto de renda. Ah, estou trabalhando até tarde, pedi um hambúrguer, é dedutível do meu imposto de renda? Não é. Mas eu estou lá fazendo compra de papelaria para o meu escritório. É dedutível? Sim. Então, pega a nota fiscal da compra do material de papelaria, que ela é uma despesa para você fazer o seu trabalho. Você precisa daquela papelaria para executar o seu trabalho. Então, é uma despesa dedutível. Despesas de luz, de água, de telefone, de condomínio do teu escritório, não é da tua casa. Ah, Luciana, mas eu trabalho em casa home office. Infelizmente, a maioria das despesas da sua casa provavelmente são da própria casa, da família, não são do seu escritório, então essas despesas não serão dedutíveis. Tem contador que trabalha com rateio, tá? Faz uma planilha lá, faz uma média e tal. Eu não tenho clientes que vale a pena fazer isso, porque o custo é tão baixo e o benefício disso é tão pouco que ficar lá fazendo continha de migalha não vale a pena, tá? Sim. Mas, por exemplo, despesa com telefone. Se o seu telefone, né, é para uso do seu trabalho, essa despesa é uma despesa dedutível. A anuidade do CAU, anuidade do CREA, é uma despesa dedutível do seu carnê-leão. Mas, pessoal, uma coisa assim que vocês precisam ficar muito atentos. Ninguém não, né? Ninguém é muita gente. Muitas pessoas não têm hábito de pegar a nota fiscal, de guardar recibo, de guardar comprovante. Então, tome isso como hábito. Tem gente que gosta de fazer pastinha e colocar lá os documentos e tal. Se você gosta de meio físico, faça isso. Se você não gosta de papel, tira uma foto, manda para o seu e-mail, vai fazendo um arquivo ali em nuvem, no Google Drive, dentro do seu e-mail mesmo. Cria uma pastinha lá, paga imposto de renda e vai guardando lá seus documentos. Mas o que é que acontece em relação aos documentos? A gente não pode ficar lançando as coisas lá, Deus dará, no carnê-leão, sem que a gente tenha comprovação por meio de documento. Documento idôneo, documento válido, documento fiscal, tá? Recibo de aluguel não é nota fiscal, mas é um recibo válido, tá? Então, se, por exemplo, se seu escritório é alugado, você tem lá um contrato de locação, todo mês você paga lá o seu aluguel. Ah, mas eles não me dão um recibo, eu só deposito na conta lá do moço. Não tem problema não, pega aquele valorzinho lá que você deposita, você tem um contrato que te resguarda, lança lá. Dia 10 eu paguei R$500 de aluguel, né, do escritório. Então pronto, já vai lançando lá, tá? Isso interfere alguma coisa no CPF ou CNPJ do locatário? Interfere sim, Aline. Se a pessoa, por exemplo, suponhamos que está lançando lá que pagou, eu sou dona do imóvel, né, e estou alugando o meu imóvel para você montar o seu escritório. Aí todo mês você está colocando lá que você pagou aluguel para mim. Aí eu não lanço na minha declaração que eu recebi esse valor. Eu vou cair na malha fina. Ou você também pode cair. Por quê? A Receita Federal vai ter que descobrir quem está falando a verdade. A Aline está inventando um valor aqui para diminuir o imposto dela para pagar, lançando imposto de renda. Ou então a Luciana está ocultando uma receita para não pagar imposto de renda. Aí chama a gente lá para esclarecer, tá? E aí, é sempre bom, então, conversar com o proprietário do imóvel. Olha, o meu aluguel eu lanço lá, tá? No imposto de renda, então você lança também. Sim. Porque senão eu vou cair na malha. Então já tem esse cuidado aí. Muito bom você ter lembrado, Aline.
E isso vai de encontro a uma pergunta aqui que o César fez, é que se ele lançar um rendimento dele no Carnê-Leão, se interfere alguma coisa para o cliente que pagou. É, Então, depende do tipo de lançamento. Por exemplo, suponhamos que eu fosse médica, dentista, psicóloga, né? Então, quando eu lanço lá que recebi, para o meu cliente interfere. Porque a despesa médica, a despesa com saúde, ela é dedutível para esse paciente, né, lá na declaração dele. Agora, os serviços de arquitetura, para quem paga, não é uma despesa dedutível. Então, isso não vai entendi. fazer Não vai diferença. fazer, para nós não faz diferença. É Não. porque a gente fica com essa coisa na cabeça do recibo do médico e do dentista, né? E como é profissional liberal, que nem a gente, dá essa dúvida mesmo. Aham. Interessante. Então tem essa diferença aí que antes não tinha esse cruzamento de dados do lançamento mensal e agora tem. O Eric tem uma pergunta boa aqui. Pode responder? Pode? O Uhum. Eric Ah, está sim. perguntando assim, ó. Se eu recebi parcelado do meu cliente, eu informo o valor total ou todo mês eu informo o valor recebido? Não, perfeita essa pergunta, que eu até tinha esquecido de colocar isso no nosso roteiro. Gente, Legal. é o seguinte, imposto de renda funciona pelo regime de caixa. Aí agora vocês abrem a cabecinha aí, ó, que vocês vão aprender um pouquinho de contabilidade aqui comigo. Na contabilidade, a gente tem duas formas de tributação: regime de competência e regime de caixa. O que é regime de competência? Está relacionado a um mês que aconteceu, por exemplo, a prestação de serviço. Então, suponhamos que fosse pela competência. A Aline fez o meu projeto em janeiro e eu vou pagar ela em 6 parcelas, por exemplo. A competência do serviço é janeiro, tá? Só que no imposto de renda não é regime de competência, é regime de caixa. O que isso significa? Que tudo conta a partir do momento que o dinheiro efetivamente entra na gavetinha e quando ele efetivamente sai da minha gavetinha. Então, se eu comprei, por exemplo, material expediente na Calunga, aí eu fazendo merchan aqui para Calunga, de graça. E parcelei lá no meu cartão de 3 vezes. A cada parcela no meu cartão de crédito, eu vou lançar lá a despesa com material de expediente. Da mesma forma que se o meu cliente me paga parcelado, eu só lanço no meu Carnê-Leão quando esse dinheiro efetivamente entrou no meu caixa, no meu banco, na minha gavetinha, tá? Então, isso é muito importante, porque nós vamos pagar imposto muito mais do que deveria pagar, tá? Sim, às vezes tem o problema da inadimplência também. Senão você vai pagar um imposto, às vezes, de uma coisa que você pode ter um risco Não de não vai, receber, exatamente. né? E aí é ter um bom controle. Quem faz venda no cartão de crédito? Porque tem escritórios que já trabalham. No nosso escritório a gente passa no cartão. Aí só lança quando a operadora de cartão de crédito pagar esse valor aí para você, tá? É Sim. nessa lógica aí também. Eu não Vamos sei falar do... com os meus seguidores aqui, mas geralmente o cliente de arquitetura não gosta muito de cartão de crédito. Eu já tive máquina e fiquei um bom tempo sem usar, e até passei ela para minha mãe que tem um salão de beleza, porque nunca usei. Porque como é um ticket um pouco mais alto, é difícil a pessoa querer pegar o limite limite. dela, ela às vezes não tem, e às vezes se ela tem, ela vai pegar o limite dela todo para usar para isso, né? Verdade. Deixa eu só ver aqui, o César colocou. Arquiteto que tem salário mínimo profissional estabelecido em lei é obrigado a recolher 20% desse salário ou paga menos? Eu acho que é no regime CLT que ele quis dizer, né? Arquiteto que tem salário mínimo profissional estabelecido em lei é obrigado a recolher 20% desse salário ou paga menos? É 11%, não é? Não é? Então, gente, essa questão aí dos 20% e 11% é o seguinte. O profissional liberal, ele vai recolher 20% sobre o total dos seus rendimentos mensais, limitado ao teto de contribuição, que são aqueles 6.433 que a gente falou mais no início, tá? E aí, quem paga 20% sobre a renda, essa pessoa ela tem direito de requerer aposentadoria por tempo de contribuição. Quem faz o recolhimento de 11%, ela vai requerer somente por idade, tá? Só que o profissional ele tem que recolher 20%.
20%. Entendi. Quando a gente vai para PJ, ali, que hoje, né, você tem retirada de prolabore na sua empresa, você paga 11%, aí você tem essa prerrogativa aí, pagar 11% lá na Entendi. sociedade, Tá. tá? Você vai ser contribuinte individual da mesma forma, mas na condição de sócio, que é Pois é. diferente. Nossa, muita informação, tá? Porque eu, quando era profissional liberal, eu só fazia a regularização no imposto de renda mesmo, tá? Eu não Não fazia vai caber INSS. eu não É. fazia ela mensal, não, e eu ajustava no fim do ano, entendeu? Na hora que eu ia Uhum. fazer a declaração, eu ajustava no fim É, do muita ano. gente faz assim. Muita gente faz Então assim. não vai funcionar mais, porque é difícil, né? Você ter esse, você tem que tirar um dia, né? Tem que realmente se organizar para quem é profissional liberal fazer É. essa declaração. Inclusive, eu fiz semana passada com um grupo de advogadas. Estou fazendo agora um grupinho para profissionais de saúde, né? Se tiver aqui Uhum. arquitetos, engenheiros que tenham interesse também, pode funcionar para vocês. Eu reservo 2 horinhas, aí a gente faz ali um mini workshop, né, para aprender sobre o carnê-leão. Aí essas advogadas, né, tiraram dúvidas lá. Olha, eu recebo assim, 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 eu tenho isso, eu fui tirando as dúvidas dela, 1 hora ali de tira dúvidas, né, delas, desse grupinho de advogadas. E depois abri tela para elas, ensinei a preencher o carnê-leão do ano passado e ensinei a preencher o carnê-leão desse ano. É muito Legal. mais barato do que você pagar, né, um escritório de contabilidade, às vezes, para ficar mantendo isso para você. A menos que, Luciana, eu estou gastando 3 horas por mês para fazer isso. Essas 3 horas eu preferiria estar descansando, eu preferiria estar investindo numa captação de clientes, produzindo conteúdo para o meu Instagram. Então, eu realmente prefiro terceirizar esse serviço. Ok, vou procurar um serviço contábil para me atender. Mas, às vezes, quando a Sim. gente está começando, a gente não pode ficar abrindo muitas torneirinhas. Então, quanto mais a gente Uhum. conseguir economizar, coisas que a gente consegue primarizar, é melhor a gente economizar. Uai, Luciano, mas você é contadora e tá falando pro pessoal para não fazer com o contador? Gente, eu quero muito atender vocês, quero, né? Claro, tem um monte de cliente, tudo, mas eu não vou ficar aqui vendendo uma coisa que não é real, sabe? Você tem que fazer carnê-leão com contador. Não tem. Diesel é só contador que faz. Não é. Declaração de imposto de renda só contador pode fazer. Mentira, não é assim. Uhum. Né? Se você tem expertise, você quer cuidar do seu negócio, você quer cuidar das suas regularizações, das suas declarações, eu tô aqui para te ensinar. E você vai Sim. aprender. Não precisa ficar dependendo de mim. E aí, para outras coisas lá na frente, cresceu, quer virar PJ, quer abrir PJ com a gente, bora. Né? Eu quero um contador perto de mim. Com certeza tem pessoas de outros estados aqui, né? Pode me Sim. chamar no direct. Eu tenho amigos contadores no Brasil inteiro. Do Oiapoque ao Chuí, eu tenho amigos contadores. A gente tem um grupo de contadores, mais de 100 contadores, gente de tudo quanto é canto do Brasil. Quer um contador perto de você? Eu vou te indicar, tá? Vai funcionar super bem também. Agora, voltando para cá. Mas aqui, ó, só fazendo um adendo, vai ter um bônus na minha mentoria, com certeza disso, para a gente ensinar o pessoal a preencher carnê-leão, dar essa aulinha bem mais aprofundada, né? A gente está vendo aqui o quanto que é importante esse Prazer. conhecimento. Nossa, vai ser fundamental isso aí, porque imagina a pessoa ter o desconhecimento, passar o ano inteiro e no final do ano ter que pagar multa, né? Taxas e multas referentes aí a não ter cumprido, né? Com a É. legislação. A gente pode fazer um módulo, Aline, de contabilidade para não contadores, porque ainda que né, essa pessoa vire uma PJ, gente, é importantíssimo que vocês entendam de contabilidade, para você É, contratar esse serviço, né? sim. Até mesmo para saber como as coisas estão acontecendo no seu negócio. Receber um relatório, olhar ele, né, analisando para tomar decisões, né? Eu sempre falo aqui no meu Instagram, gente, a gente só toma boas decisões baseado em bons números, né? Com os Sim. resultados ali. E a gente, né, como cliente de um escritório de contabilidade, a gente vai enchendo o escritório de contabilidade de dados. Uhum. Esse escritório de contabilidade vai tratar esses dados e gerar informações de valor, né? Para que vocês, né, empresários, futuros empresários, tome as melhores decisões para o negócio de vocês. Então, é super importante aprender o mínimo de contabilidade.
Sim, com certeza. E é uma parte que a maioria de nós não gosta, né? Dos arquitetos e designers, até por ser uma profissão mais criativa, tá todo mundo ali longe dos números, né? A gente está muito mais perto das humanas, nós somos ciências sociais, né? Sim. E então é uma coisa que realmente já é dificultosa para nós pelo nosso perfil mesmo. Então vai ser muito interessante e necessário, né? Uhum. O César está fazendo um comentário aqui, Aline, que é o seguinte: ele está falando que quando ele recebia CLT, que era tudo tranquilo, que agora ele está, né, como profissional liberal, está todo perdidinho aí, não sabe se abre CNPJ, cliente às vezes pede nota, às vezes não. Uhum. É importante a gente tratar essa questão da nota fiscal aqui, gente. Quando a gente é profissional liberal, a gente pode emitir nota fiscal, tá? Na prefeitura, a gente faz aquele cadastro lá, paga o ISS anual e faz o requerimento lá de nota fiscal avulsa, tá? Aqui na cidade de Barão de Cocais, a gente tem, né, manda lá um formuláriozinho por e-mail e eles devolvem a nota fiscal pra gente e a gente manda pro nosso cliente, tá? Então é assim que funciona. Aqui em Santa É, Bárbara a gente tem um sistema, porque os arquitetos que trabalham para mim emitem nota fiscal para mim. uhum. Aí aqui não é mais assim, com a prefeitura emitindo, aqui eles cancelaram essa questão de nota avulsa feita. Aí a gente tem um sistema, o mesmo sistema web ISS, né, que as Ah, outras, que o mesmo? CNPJ tem, eles deixam o profissional liberal fazer o cadastro e emitir a nota dentro. O profissional liberal aqui tem um web ISS também. Não arrasou, então, é perfeito. Mais fácil. Aqui é um pouquinho mais É. fácil essa parte. Aqui, só para perguntar uma questão do Carnê-Leão. Então, quando você preenche lá, você coloca todas as suas receitas mensais e as suas despesas, e aí no final, o imposto é a gente mesmo que vai colocar ou tem algum preenchimento automático? O sistema já gera automático esse imposto, tá? No sistema novo desse ano, tem o desenho lá no final de uma impressorinha. Você clicando na impressorinha, já sai a guia lá, né, para você pagar. Aí é o DARF, né, que é o documento de arrecadação aí dos tributos federais. E aí ele vai vencer, né, como eu falei, no dia 30 do mês seguinte ao da Receita. Tá, e aí no teto até 6 mil, né? Você falou que o imposto é quanto mesmo? Esse aí é o INSS. O Ah, imposto sim. ele vai ser 20% sobre os rendimentos, limitado ao teto de contribuição do INSS, que é de 6.433. Trocando em miúdos. Se eu ganhar até 6.433, eu vou pagar 20% sobre o valor que eu ganhar. Se eu Uhum, ganhar acima disso, eu vou pagar 20% sobre 6.433 para Previdência Social, ISS. uhum, Agora, o imposto de renda vai ser aplicado lá a tabela de imposto de renda, em que sim. a alíquota vai variar de 7,5% a 27,5%, lembrando que ISS é dedutível, Previdência Social é dedutível e aquelas outras despesas que a gente já falou aqui. É. PF é uma facada, gente. É complexo. É muito complicado quem está autônomo trabalhar como pessoa física. Assim que os É, clientes chegam, a gente vai percebendo isso rapidamente que você vai começando a ter rendimentos. Na hora que você vai fazer sua declaração de imposto de renda, para quem não estava fazendo mensal, né, que nem era o meu caso, na hora que você vai fazer seu imposto de renda, vai dando um monte de problema, tá? Porque você vai tendo receita, né, não declarada, então isso é super complicado. Na hora que você vai terminar, ou então você vai ter que, na hora que for fazer a regularização ali das suas receitas, você vai pagar o imposto de uma vez. Você vai lá e tem uhum, que dar, sei lá, 10 mil, 12 mil de imposto de uma vez, para você isso aí. regularizar aquelas receitas que você recebeu ali no ano. Então, isso também é super importante para contabilizar na precificação, porque aí o profissional que fica cobrando muito barato, depois ele não dá conta nem de se regularizar, né? Enquanto profissional aí. E esses problemas, hoje, cada vez mais a Receita, com o município, hoje o CAL ainda não é integrado com a Receita, tá? Então, quando a gente emite um registro de responsabilidade técnica, ele ainda, antes o valor do RRT era opcional, você não precisava escrever. Agora já é obrigatório você colocar um valor. Então, eu acredito que muito em breve eles vão cruzar esses dados aí também, Com né? certeza. Com certeza. É. Até porque, agora fazendo um adendozinho aqui para a regularização de obras. Quando a gente vai fazer uma regularização de uma obra parcial ou inacabada, eu preciso de um relatório, de um laudo, né, emitido por engenheiro ou arquiteto. E aí, eu tenho que mandar, por exemplo, se for o arquiteto,
certo, eu tenho que mandar esse laudo e ele tem que mandar para mim o RRT. E para onde que vai? Para a Receita Receita Federal. Federal. Já vai direto. É, É. E outra o coisa Guida que as pessoas não sabem também é que as prefeituras hoje estão informando automaticamente. Assim que você pede um alvará na prefeitura, automático. já é informado automático para o cliente regularizar. Não era assim antes, né? Eu não sei como é que funcionava antes, parece que uns era. Na verdade, é assim, ó. Chama-se Obra-Pref, tá? O sistema, que é um sistema da Receita Federal, em que as prefeituras têm a obrigação de fazer esse preenchimento. Então, eu, né, tenho lá um lote, quero construir e coloquei um projeto para ser aprovado na prefeitura, saiu o meu alvará de licença para construção. A prefeitura tem até o dia 10 do mês seguinte para informar para a Receita Federal. Quem entrou com o projeto, que obteve o alvará, onde vai construir, quantos metros quadrados, o padrão da obra, destinação, tudo. Então, assim, tudo que a Receita Federal precisa para cobrar o INSS da obra, ela vai ter naquelas informações prontas, tá? Uhum. Aí, eu não vou construir, eu estou fazendo uma reforma com acréscimo de área. Vai pegar o alvará, vai estar lá no sisteminha também. Eu vou deixar a minha obra ficar decadente, passar 5 anos para não pagar imposto. Amigo, sua informação já está na Receita Federal. Com 4 anos e 5 meses, 8 meses, 10 meses, a cartinha vai chegar para você regularizar a sua obra, tá? Eu tive um cliente que eu falei assim, nossa, vontade de chorar. A obra dele ia ficar decadente em fevereiro desse ano, ele recebeu a carta em dezembro. Mas lá já deve ter um filtro de obras vencendo para eles colocarem prioridade para enviar. Não, eu falei com ele aqui, se você quiser chorar, você pode chorar, eu choro junto com você, porque não tem lógica. Mas assim, a gente conseguiu comprovar que era, né, obra decadente, que já existia mais de 5 anos, etc. Porque ele começou a construir depois que ele pegou o vará e tal, e ele já tinha, né, como comprovar que Iniciado. decadente. Passou. E tem uma Mas coisa interessante aí, que tem uma diferença de conceito em obra de reforma na prefeitura e na regularização da receita, tá? Então, a pessoa que vai fazer a DISO, né, que vai virar a zero, né, ela tem que ter muita maldade, isso é muito importante. Por isso que tem que fazer o curso da ALU mesmo, porque não é o jeito que calcula as áreas não é a mesma coisa na prefeitura. É diferente. A prefeitura de Santa Bárbara, por exemplo, ela não considera nada reforma. Tudo é obra nova. Aqui só é reforma quem pinta a casa. E quem vai pintar a casa não entra com projeto da prefeitura. Então, não existe projeto de reforma na prefeitura de Santa Bárbara. É tudo obra nova. Então, só que na receita vai ser diferente. Então, a pessoa que vai preencher a DISO, né, que vai fazer a sua regularização, ela tendo aí ela tendo conhecimento, ela consegue diminuir muito, né, o imposto. Isso. O Gui está perguntando aqui, Aline, se ele é CLT, né, e está pegando ali algum serviço também como profissional liberal, você tem que fazer o carnê-leão, se muda alguma coisa, é diferente ou igual. Então, é a mesma coisa, regra geral. Só que lá no seu carnê-leão, Gui, não vai entrar os seus rendimentos como CLT. Só vai entrar os seus rendimentos como profissional liberal, aquilo que você está recebendo de pessoa física, tá? Quem está te pagando lá vínculo empregatício, você vai levar só para sua declaração de ajuste anual, né? Depois de renda no próximo exercício, no próximo ano, tá? Pelo menos para ele é menos mal que ele tenha alguma renda declarada, né? Porque quem não tem nenhuma renda declarada e no final do ano tá com o dinheiro na conta e fudeu, entendeu? Ele pelo menos tem alguma parte da renda dele tem declaração, né? E quem não tem, quem tá só vivendo, gente, uma hora a conta vai chegar. E chega. Vamos lá. Uma pergunta também recorrente por aqui do profissional liberal. Posso ser MEI? Vamos esperar o pessoal comentar aqui. Quem acha que sim, quem acha que não? Responde pra gente aqui. Quem acha acho que você deve receber essa pergunta todo dia lá, né? Todo dia. Posso ser MEI? Gente, o MEI é super legal, né? O MEI você não precisa emitir, você tem que fazer a declaração, né, de MEI,
mas é muito interessante, né? Para quem pode, né? Ao Vitor, não. Quem É, mais? Quem mais? só o Vitor que Gente, cadê sabe aí, você? gente. Cadê o povo dessa live? Alguém, não. Vamos ver se mais um responde aí pra gente. Tô abrindo MEI. Ah, não, ME. ME por Ah, causa disso. Aí o conta Vitor disso. falou que ele Isso tá abrindo mesmo, ME. Vitor. Então, pessoal, o MEI não pode, o profissional liberal não pode ser MEI, tá? É, não é correto falar como eu vou falar, mas como eu não estou no meio de contadores, vou falar de um jeito que vocês vão entender. A gente que tem profissão regulamentada, a gente não pode ser MEI. A regra geral é essa. Tem algumas pequenas exceções de alguns serviços que o profissional liberal poderá ser MEI. Exemplo, eu sou contadora e eu tinha um MEI. Por quê? Para serviços de treinamento, eu poderia ser MEI. É uma atividade permitida. Mas a atividade de vocês, ela não é uma atividade permitida, tá? Isso. E aí, tem que ser o microempresário, tá? Isso. Eu também já Alguém tive um colocou MEI aqui. quando eu estava na pessoa física, eu já tive um MEI de montagem de móveis, porque eu já fui já trabalhei nessa área também, depois conto um pouquinho dessa experiência para vocês também. Então eu tinha uma Aham, parte franqueada, então as atividades de móveis, de serviços de móveis, de montagem de móveis, pode ser MEI. uhum, Então, eu tive um MEI também por causa dessa prestação de serviço quando eu estava mexendo com móveis planejados também. Então, a pois empresa, é, como eu não fabricava, né, eu estava na parte só da montagem, eu podia ter esse MEI. Mas aí foi só nesse período também. perfeito. Então, a gente não pode ser MEI, tem que abrir uma empresa, né? E aí, essa empresa, ela pode ser o microempresário individual, que eu, Luciana, não sugiro para nenhum cliente nosso, tá? Porque, apesar de ter um CNPJ, não tem personalidade jurídica. Então, eu sempre sugiro a sociedade limitada unipessoal, que é o que o Vitor falou que está fazendo para ele lá, e Uhum. não aconselho mais, né, sugiro mais a abertura de EIRELI. Por quê? O custo é muito alto. Para você abrir uma EIRELI, você tem que constituir a sua empresa com um capital social de, no mínimo, 100 vezes o salário mínimo. Então, Uhum. hoje, você teria aí 110 mil reais para abrir uma empresa, para colocar esse valor efetivamente na conta PJ. Eu, É. se eu tivesse 110 mil reais na mão, eu estava no Caribe, né, no caso. Mas, E não você dá sabe que eu para... não tinha essa informação da sociedade, que podia ter a sociedade unilateral, porque eu achava que a sociedade tinha que ser composta de outras Duas pessoas. pessoas ou E eu mais, fui né? lá e abri meu CNPJ Eireli, sem necessidade. Aí já foi, né? Já foi. É. Então, pessoal, o que acontece? A lei da liberdade econômica, ela é relativamente nova. Porque, assim, tudo na contabilidade que já tem mais de um mês já ficou velho, né? E essa legislação, ela é de setembro de 2019, a lei da liberdade econômica, ela meio que vai extinguir ali a EIRELI. Existe a EIRELI ainda, mas eu acho assim, ó, burrice hoje em dia a gente ficar aí, né, desgastando com a EIRELI, sendo que a gente tem a SLU, É. que é a Sociedade Limitada Unipessoal. Por que que veio a SLU? Para você não evitar de sócio laranja na empresa. Aí você Que é que você colocar acrescenta, sua mãe com 1%, é, todo mundo fazia isso para ter sociedade limitada antes, né? é, Colocava um parente com você com 99 e o parente com 1%. 1%. Para que tá feio, tá? Não faço mais não, gente. Acabou. Ridículo, né? Mas é muito comum ver É, contrato social assim. aqui, ai, minha bateria, vou ter que ir pegar um carregador, tô com 13%. Me dá um minuto? Não, tranquilo. Então, essa situação da Ireli de você hoje poder fazer uma sociedade de uma pessoa só é muito legal. E essa questão da sociedade, gente, é super diferente de você ser um empresário individual. É diferente. É, a proteção dos bens de pessoa física, tá? Quando você Eu já vou me entregar aqui, ó. Arrumo só daqui pra cima, parece de short na live.
Aqui, não fala não, e eu que fingi que tomei banho. Tomei banho nada, só troquei de blusa, Semana refiz. passada eu fiz isso, minha filha. Gente, isso aqui é vida real acontecendo, tá? Quem vê close não vê corre, não. Não, eu saio do escritório 6h30 para chegar aqui em casa. Eu tô em casa agora. Aí eu falei, não, vou ter que fingir que eu tomei banho aqui para o pessoal não me ver com a mesma roupa dos stories de dia. Pronto, pronto. Voltando. Então, bora lá, pessoal. Eu estava É... falando aqui da diferença da proteção do patrimônio pessoa física, quando você abre aquele empresário individual, né? Ah, sim. Então, pessoal, essa questão da proteção patrimonial é muito importante, porque vamos supor, você está lá fazendo, né, seus projetos, lindo, feliz, dá um ruim lá com o cliente, você não tem esse resguardador com o contrato, está enfrentando uma ação judicial. Problema que é da empresa, quando você tem uma limitada, ele fica na empresa, tá? Se a empresa não tiver condição de arcar com aquele problema, aí sim o patrimônio dos sócios serão envolvidos. Só que lá no empresário individual, você não tem esse seu patrimônio resguardado, não. Porque o patrimônio do sócio se confunde com o patrimônio da empresa, tá? Então, isso é muito importante para a gente que presta serviço. Porque você está lá lindo e feliz com sua casa, com seu carro. Gente, para dar uma merda em algum Para dar um contrato, ruim. né? Acontece, gente. Pode acontecer. Eu até então, graças a Deus, não tenho nenhuma ação contra mim. Né? Espero não ter, mas pode acontecer. Então, a gente resguarda ali, né, o nosso patrimônio, separa mesmo, o nosso patrimônio. Tá? O patrimônio da empresa é uma coisa, o patrimônio do sócio é outra. Isso na sociedade limitada, seja ela unipessoal ou não. Empresário individual não está resguardado, tá? E foi por causa disso que eu abri a Eireli, porque na época eu não conhecia a sociedade unilateral, que chama? Unipessoal. Unipessoal. Não conhecia a sociedade unipessoal e eu não queria abrir empresário individual para essas questões do patrimônio pessoa física. Aí eu fui abrir a Eireli, que no momento era a única que eu conhecia que fazia a proteção do patrimônio. Olha, gente, que informação super aqui. Deve ter um tanto de gente aí querendo abrir CNPJ e Pois já ia é. começar errado, né? E o que a gente precisa para abrir CNPJ? A gente precisa ter um em Minas Gerais, tá? É obrigatório certificado digital de pessoa física. E uma coisa aqui, ó, puxão de orelha da contadora. Se vocês são prestadores de serviços, tenham certificado digital. Eu falo isso com os meus alunos, gente, tenha certificado digital. Hoje, N coisas você resolve por meio de certificado digital, tá? Se você não precisou ainda, se até então você nem nunca ouviu falar de certificado digital, eu tenho certeza que a partir de amanhã você vai começar a ver certificado digital em um monte de lugar, um monte de gente falando disso. É que nem quando você está querendo um carro, toda hora você vê aquele carro, né? Certificado digital, gente. Faça o certificado digital de vocês. Coloca na anotação aí. Providenciar meu certificado digital, tá? É um trem barato, gente. É R$ 100 e poucos por ano. Faz o modelo A1, que fica no computador. Tem que ficar comprando leitora, carregando Ele token vale pra lá mais pra tempo, não cá. vale não. O meu já tem O uns. A1, o A1, ele vale um ano só. O A3 Ah, vale tá. 3. Ah, então é É, esse que eu fiz, porque o meu já tem um tempo já, quando eu abri o CNPJ, então. é. Até o Jean Então, tem comentou aqui que o unipessoal também é uma coisa mais nova, né? Talvez. setembro de 2019. Ah, tá. Uhum. A lei foi sancionada em setembro de 2019. É a Lei da Liberdade Econômica, né, que trouxe umas 7 modificações aí, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem da Lei da Liberdade Econômica, né, Isso é outro justamente assunto, para... assim, que tá assustador, né? Que a gente precisa tomar muitas providências agora com essa lei de Não, proteção de nem dados. tá. Nossa, a gente tem que conversar disso depois. Isso é mais assunto para outra live. Eu tava vendo isso para oficina mecânica, Para sabe? mais Flávia, para ajudar a gente a falar disso. A gente vai ter que falar, porque isso é um assunto totalmente novo
E eu estava vendo até na live sobre oficinas mecânicas, né? Que eu ajudo muito meu marido que ele tem. A advogada estava falando sobre essa lei e falando que tem uma meta de arrecadação somente com quem está fazendo coisa errada nessa lei, que não está cumprindo. Então, assim, o governo vai entrar muito forte com fiscalização nisso. É, e aí vem mais um motivo para a gente ter o certificado digital. Porque assim, ó, suponhamos que você queira fazer alguma coisa lá em nome do seu cliente, junto à Receita Federal, por exemplo. Ah, saiu um projeto lá, foi aprovado na prefeitura, saiu o alvará, você quer colocar no seu serviço, fazer o cadastro da obra do seu cliente na Receita Federal. Você vai precisar de certificado digital, tá? Sim. Ah, dá para fazer com o código de acesso do cliente? Dá. Só que você vai ter que pegar o número do recibo do imposto de renda do cliente, que é uma coisa sigilosa, que a gente não pode passar ninguém. Fazer código de acesso, acessar com o código de acesso do seu cliente, que não é o ideal. Nenhum cliente luxo vai te passar o código da declaração de imposto de renda dele. Nunca. Pois é. Então, gente, é ter certificado digital para trabalhar. Tem que ter certificado como PJ também tem, Marina. Marina ou Maria? Maria, né? Mariana. É Mariana. Mariana. Tem que ter o certificado PJ, tá? Porque... O PJ, geralmente, todo mundo que tem PJ já tem o certificado, porque não tem como abrir o CNPJ sem ter o certificado. A gente abre o CNPJ com o certificado da pessoa física, com o certificado do sócio. Agora, quando a gente abre a PJ, uma série de questões dentro da contabilidade, para entrega de declarações, vai depender do certificado PJ. Mas aí, o seu certificado, você não manda para a contabilidade. Você procuração por meio do seu certificado para autorizar o certificado do seu contador a responder lá, né, na Receita Federal, qualquer órgão público aí, por você, tá? Certificado digital, gente, é um cheque em branco. Guarda esse trem, não fica passando senha disso dos outros, não, tá bom? É assim que a gente faz com o certificado digital. Agora foi a minha bateria aqui, só que meu carregador já tá pertinho aqui. Tá. E aí, pessoal, o que mais que a gente precisa para abrir um CNPJ? Precisa de ter um nome limpo, por exemplo. Ah, eu tenho lá uma moto que eu vendi em 2014, sei lá quem que comprou, transferiu essa moto, tá cheia de multa, não pagou IPVA, e não vai conseguir abrir uma empresa, né? Se você tiver déficit de IPVA, então assim, né, regulariza suas coisas e abre seu CNPJ. Nome no SPC e no Serasa, dívida de banco, isso aí não impede, não. Mas tem uma situação. Se você tiver um nome sujo, provavelmente você vai ter dificuldade para abrir uma conta PJ em bancos tradicionais. Banco online você vai conseguir, Inter, Nubank e outros mais, né, que já tem por aí, tá? E aí a gente precisa definir aí, né, quando você procurar um escritório contábil para abrir sua empresa, eles vão te orientar. Tem que definir o capital social que você vai investir na empresa. O que é o capital social? Capital, dinheiro social do sócio. Então, é o dinheiro que o sócio investe na empresa para a empresa começar. Quanto que tem que ser, Luciana? Não sei. Quanto você vai gastar para abrir sua empresa? Né? Que você vai na última live que eu fiz, eu falei muito disso. Sobre esse acordo de sócio, sabe? As coisas que você tem que conversar com você. Não entrei nessa parte contábil, né? Mas das coisas que eu já conheço das outras empresas que eu já trabalhei e tudo. Então, dessa questão mesmo, porque às vezes a pessoa monta uma sociedade pelo motivo errado, né? Eu falei muito disso. Às vezes é só porque quer dividir aluguel, né? Não é porque tem afinidade ou habilidade complementar, nada. E é só porque quer dividir o aluguel e esquece dessa quantidade de coisas que envolve uma sociedade. E aí, essa questão do capital social, gente, não tem que ser um capital alto. Até porque, vamos supor que lá na sua declaração de pessoa física está lá que você ganha 50 mil por ano. Aí você vai lá e abre uma empresa com 100 mil reais de capital. Aí você está ganhando 50 mil que você abre. De onde você sai desse De onde você tirou esse dinheiro? De onde foi? Então tá errado. Gente. Outra questão. Você vai precisar de comprar equipamentos no início. Você vai precisar de fazer uma locação de uma sala comercial.
né, quais são suas despesas iniciais ali. Pensa nisso, tá? Para você definir o valor do seu capital. E não é errado abrir empresa com capital baixo, não, gente. Eu, Luciana, contadora, abri uma empresa com capital de R$ 200. Pego meu CNPJ e consulta ele lá. R$ 200 é o que eu precisei para abrir minha empresa. Coloquei lá R$ 200 na conta. E tá tudo Sim. certo, tá? Porque lembrando que o que você colocar no capital social tem que estar lá na conta pessoa jurídica. Então não adianta você colocar que seu capital social é 50 mil e não colocar o dinheiro lá na pessoa jurídica. Você está viabilizando a própria abertura, né? É. E aí depois... Isso até descaracteriza a Eireli, né? Se a pessoa abre uma Eireli, não coloca o capital social mínimo exigido na Eireli, você vai descaracterizar a sua empresa como Eireli, né? Aham. Aí o Vitor tá falando que tá abrindo com R$ 1.000. Pronto, pega seu R$ 1.000, deposita lá na sua conta PJ, né? E tudo. Aí uma coisa que precisa observar. Já fica atento, Vitor, para você discutir isso com o seu contador amanhã, caso ele não tenha te falado isso. Comece a sua empresa fazendo retirada de prolabore. Isso vai beneficiar o seu Simples Nacional, que é o Imposto sobre a Receita. Se você não paga prolabore, sua folha de pagamento é baixa, o seu imposto sobre a receita vai lá para cima, aumenta demais, tá? Não é uma live de situação tributária, não vou entrar em detalhes aqui, mas o Vitor comentou que está abrindo empresa e não comenta isso com ele lá, tá, Vitor? Então, você tem que ter faturamento para tirar prolabore. Porque se você está começando a empresa com caixa de R$ 1.000, como é que você vai tirar prolabore? Não tem jeito. Não tem. Para o primeiro mês você já não tem dinheiro, né, para tirar. Se você não tiver faturamento, não tem. Por que eu abri minha empresa com R$ 200? Eu já estava abrindo minha empresa faturando, entendeu? Eu tenho dinheiro no caixa. Então, o meu dinheiro de investimento como sócio é de R$ 200. Mas eu tenho dinheiro de cliente entrando na conta. Então, dá para eu retirar o prolabore, tá tudo certo, tá? De quanto em quanto tempo a gente pode reajustar prolabore? Não tem uma regra na legislação que fala assim. Tem que ficar um ano, depois de um ano. Você já entendeu por que eu fiz essa pergunta, né? Já entendi e vou responder aqui. Seguinte, pessoal. Você pode reajustar o prolabore todo mês. Só que você tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, no Simples Nacional, a gente tem aquela questão dos 28% lá do fator R, que é isso que você está perguntando, para você diminuir o seu imposto sobre a receita. Aí o que acontece? Todo mês você fica lá fazendo continha. Não, 28% tem que dar tanto. Muda aqui. Olha o plano de contabilidade. Tira esse mês tanto prolabore. Esse mês 28%. Então, aumenta mais tanto esse mês. Cara, você tá loucura, né? Todo mês, assim, eu já sei minha média de faturamento, eu já coloquei o meu prolabore para dar os 28%, só que é fixo, né? Mas eu já sei a minha média de faturamento, aí eu já sei o que eu pago para as pessoas e tudo. Mas aí eu já tive essa maldade, eu já fui lá e coloquei o meu prolabore um tanto que ele vai me ajudar aí nessa alíquota, né? Isso aí. Lembrando que você também vai recolher INSS do prolabore, senão também você coloca o seu prolabore lá nas alturas para dar 28%. Imposto de renda também. Gente, é muita continha que tem que fazer, tá? E aí, vamos responder as perguntas da caixinha? Vamos lá então, gente. Na caixinha de perguntas, vocês me mandaram aqui. Profissional liberal pode ter funcionário? E aí, Lu? Pode. Ele vai ter um registro, um cadastro, né? Que chama KEPF, que quem faz esse cadastro é a própria contabilidade quando faz sua folha de pagamento. Quando o profissional liberal ele tem funcionário, aí a coisa muda de figura. O Carnê-Leão a gente já manda lá para a contabilidade. Você até pode continuar fazendo, mas meio que não compensa mais. Por quê? Você já vai ter que terceirizar a folha de pagamento, porque você tem que fazer registro de folha de pagamento, processar a folha de pagamento, envio de social mensal, fundo de garantia, GFIP, enfim. E aí, você já paga para a contabilidade fazer sua folha de pagamento, você já paga para fazer o Carnê-Leão e pronto, já deixa tudo lá. Mas profissional liberal pode ter funcionário sim, tá? Não é só quem tem CNPJ, não. Quantos quiser, Lu? Pode ter mais funcionários? Quantos quiser, 10, 20, 30, quantos quiser. Só tem que ter dinheiro para pagar. Todo mundo.
E a questão do recolhimento do imposto do funcionário é a mesma coisa? Ele tipo fica num regime CLT do mesmo jeito? Mesma coisa. Hum. Mas ele vai ser fichado. Na polícia, tomara que não, porque ninguém quer ter funcionário fichado, né? Mas ele Aham. vai ser registrado em CLT, tá? Para de falar funcionário fechado, já feio pra dar mais. Feio, né? Não, vai ser registrado, né, na CLT, bonitinho, vai pagar fundo de garantia, INSS, vai ter férias, 13º, a mesma coisa. Por quê? O empregador pessoa física, ele será equiparado à pessoa jurídica para fins trabalhistas e previdenciários. Uhum. Então é a Sim. mesma coisa, tá? Tá. Vamos só responder aqui o Diego, que o Diego perguntou se ele tem prazo para integralizar o capital da empresa. Tipo assim, ele quer colocar no capital social lá que ele Uhum. abriu que é 50 mil e se ele tem prazo para integralizar. Então, você tem prazo sim, tá, Diego? Mas tem que ser previsto em contrato. Então, vamos supor, você vai colocar lá no seu contrato que o seu capital subscrito, ou seja, que eu prometo colocar na empresa. Pega o exemplo da Aline, é de 50 mil reais, só que agora eu só tenho 5 mil. Aí, de vez em quando, eu vou colocar esse dinheiro lá. Aí você vai falar quando que vai ser esse de vez em quando. Então, por exemplo, a cada 6 meses, farei nova integralização na quantia de 5 mil reais, né? Até integralizar todo o capital subscrito lá na sociedade. Então, você tem esse prazo, sim, tá? É, quem tá com... Eu até lembrei de uma outra situação aqui. Vamos seguir que depois no final, se der tempo, eu falo, porque vai fugir um pouquinho, mas é importante falar. Ah, o Diego até falou aqui que ele foi uma afirmação, nem foi uma pergunta. É bom, Diego, que a gente já responde então para todo mundo aqui. É, isso mesmo. Então tem o prazo. Na Ireli é a mesma coisa? A Ireli tem prazo também? Então, a Ireli Porque eu lembro que na época eu tive que fazer bem pode, rápido. pode. Ele tem um prazo limite lá para fazer. Mas eu Eu acho que o tive na época, da Ireli acho que é menor. Eu acho que. eu acho que é 180 dias ali. Não, era isso mesmo. Mas só que é um prazo menor. É, E como o valor é alto, assim, dependendo, não vale a pena, porque você não vai conseguir juntar o dinheiro no aham. prazo. A gente tem que ter. Tá. É, então era. Se o profissional liberal pode ter funcionário, então é a mesma coisa, né? Sim. A pessoa, a pessoa física é equiparada à pessoa jurídica nessa questão de ter o funcionário. Só que se a pessoa vai ter funcionário, vai pagar contador, já vira pessoa jurídica de uma vez, né, gente? Você já vai pagar o Normalmente contador. compensa mais. Uhum, é. Normalmente E, compensa mais, né? e se quem tem CNPJ precisa pagar ISS, que é aquele imposto, né, municipal que a pessoa física paga em cada município que ele está prestando o serviço. Aí, no caso, quem tem CNPJ precisa pagar? Então, essa questão, gente, do ISS na pessoa jurídica é um pouquinho diferente, tá? Então, a gente vai pagar ali de 2 a 5% sobre o valor da receita. Lembrando que as empresas que são do Simples Nacional, a alíquota é de acordo com a tabela do Simples, e a gente não vai pagar para tudo quanto é município, não. Vai depender da atividade que a gente exerce. Lá na legislação do ISS, diz que o imposto é devido para o município do domicílio do prestador ou na falta do domicílio do estabelecimento. Na verdade, é o contrário. No estabelecimento, na falta de estabelecimento, no domicílio. Então, por exemplo, a empresa de Aline em Santa Bárbara, o imposto dela vai ser pago para Santa Bárbara. Só que lá nesse mesmo artigo 3º da Lei 116, tem 23 exceções. Nessas exceções, o tributo não vai ser devido lá em Santa Bárbara, no caso da empresa da Aline. Vai ser onde ela prestar o serviço. Um exemplo. Empresas de engenharia que fazem execução de obra. Uma empresa está lá em São Paulo e está construindo um prédio aqui em Barão de Cocais. O imposto não é devido em São Paulo, ele é devido em Barão de Cocais, porque está em uma das 23 exceções lá da legislação. Mas, a regra geral, o imposto é devido no município do estabelecimento do prestador, tá? Mas a sua contabilidade vai te orientar. Ó,
essa atividade aqui, o imposto vai ser para outro município. Aí a gente tem que ver as regrinhas daquele outro município. Já tem que ter um cadastro lá, como que funciona e tal. Mas lá na pessoa jurídica é mais tranquilo, porque o seu contador vai te orientar e te resguardar com isso aí tudo, tá? Sim. Aline, a pergunta anterior, eu entendi que é o seguinte. Qual a diferença de contratar funcionário sendo PJ e PF? Eu acho que essa pergunta a pessoa quis dizer assim. Se eu estou contratando uma pessoa, por exemplo, que ela é PJ e não eu PJ. Ah, pode ser. Pode ser. Pode ter essas duas É, interpretações. então vamos lá. Você pode contratar uma PJ sim, não tem problema. Tá? Mesmo você sendo uma PJ. Por exemplo, onde eu era CLT, hoje eu não sou CLT mais, eu sou PJ lá. Mas eu não tenho subordinação, eu não tenho horário, né? Eu trabalho por demanda, eu não tenho características de um vínculo empregatício, eu não bato cartão, tá? Uhum. Então, eu não tenho essa questão da habitualidade, etc. O que a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, pessoal? Pejotização. Isso é ilegal. Aí a gente tem que trazer Flávia Resgalo para falar aqui da Tem. parte trabalhista, mas vamos passar não, dar uma pincelada aqui nisso tudo. Tem gente que vai lá e demite todo mundo e fala assim, agora vocês vão cada um abrir seu CNPJ, aí segunda-feira vocês vão começar a trabalhar para mim como CNPJ. 7 horas da manhã todo mundo aqui, 7 às 5, prazo de almoço meio-dia às 13, tá? Fixo no mês é tanto, só que vocês vão emitir nota fiscal para mim e acabou a carteira assinada. Pode chamar a Flávia, porque isso aí, filha, causa ganha. Porque, gente, isso é disfarçar um empregado para uma PJ, tá? Se você tem habitualidade, subordinação, pessoalidade na prestação de serviço, isso caracteriza o vínculo empregatício. Não tem problema uma PJ contratar outra PJ, desde que isso não caracterize, não seja realmente um vínculo empregatício, tá? Hoje está muito na modinha, um monte de funcionário deixar de ser CLT e virar PJ, só que muitos ainda estão burlando legislação trabalhista, tá? E tem muita gente que está aceitando isso, empregados aceitando isso, achando que está na vantagem e não estão, tá? Então toma bastante cuidado, porque a palavra empreendedorismo entrou na moda, tá todo mundo querendo ser empreendedor, mas não tomando os devidos cuidados em relação a isso. Sim. Sim, sim. Deixa eu ver aqui. Então, a da caixinha acho que a gente respondeu, tá? Ah, tá só completando. Quem tem CNPJ precisa pagar ISS, gente. Isso aconteceu comigo também. Como eu trabalho em 4 cidades, eu antes pagava ISS, né? Nessas 3, porque eu falei com vocês que uma das 4 não. Ela aceitava que se você apresentasse, você estava pagando no seu município, você não precisava pagar lá. Então, com o CNPJ é um dos custos também que você diminui, porque você não vai pagar mais aquele ISS, por exemplo, de R$ 1.000, né? Que tem algumas pessoas aqui falaram de valores bem exorbitantes. Então, imagina, se você trabalha em 4 cidades, você vai pagar ali 4.000 anual. Então, só aí já foi o seu custo com contabilidade anual, né? Então, é bem interessante, assim, a partir na hora que você começa a fazer as continhas, rapidamente vale muito a pena você ir para o CNPJ, porque hoje quem está como pessoa física e ainda está valendo a pena é porque está sonegando e vai ter problema depois, no final, tá? Porque se você estiver realmente recebendo ali e fazendo as continhas, você vai ver que você precisa passar para CNPJ, porque ainda mais o nosso tipo de prestação de serviço, né? É um ticket mais alto, então é difícil a pessoa pegar ali um serviço por menos de 2.000, 3.000, não é? O ticket é um pouco mais alto. Com Então, certeza. não... Aí, qual que é a minha sugestão aqui para a gente, né, arrematar e finalizar aqui a nossa live de quase 1h30 já? Que vocês busquem, né, um contador, né, da confiança de vocês para fazer uma análise tributária, tá? A gente faz esse serviço aqui, faz para pessoas de outros estados também, mas se vocês quiserem indicação, tá, gente, eu não tenho essa coisa de ficar retendo gente em mim, não. Se vocês quiserem indicação de um contador perto de vocês, no estado de vocês, perto da cidade de vocês, vocês podem me chamar no direct, né, eu indico. Quem quiser fazer com a gente também vai ser um prazer atender. A gente faz uma análise tributária baseada no seu faturamento passado e na sua previsão de faturamento futura, né? Até quem faz isso é o Lucas, né? Meu marido também é contador, especialista nessa área.
Então, a gente faz dessa forma, analisa por quê. Não dá para me falar assim, a partir de R$ 5.000, você vai abrir um CNPJ. A partir de R$ 10.000, abrir um CNPJ, porque isso é muito individual, gente. Eu preciso saber quais são os seus custos, né? Qual que é a sua previsão de faturamento para os próximos meses, porque às vezes uma pessoa que está com faturamento de R$ 10.000 agora, para os próximos meses, tem uma previsão de triplicar esse faturamento, o outro vai manter, né? Então, isso vai variar muito, tá? E dependendo também das atividades que vão estar envolvidas no seu escritório, que às vezes não vão ser só projetos, né? Então, tudo isso vai ser levado em consideração na hora da análise tributária. E aí a gente faz esse cálculo, apresenta os números e fala assim, ó, se você continuar na pessoa física, em um ano você vai ter isso aqui de imposto e na pessoa jurídica vai ter isso aqui. Seus custos na pessoa jurídica com contabilidade vai ser, né? Esse aqui na pessoa física vai ser esse. Levando em consideração se você vai ter funcionário, prestador de serviço autônomo ou não, tudo isso vai entrar lá no cálculo, né, dessa análise tributária. E a gente fala assim, nossa, fazer uma análise tributária, meu Deus, uma coisa super cara. R$ 5.000. Calma, gente, tá? Não é isso, não. É um serviço, é um custo-benefício, assim, é muito barato, é coisa, assim, que me pode chamar no direct, não vou ficar abrindo aqui os honorários da gente, né? Não justifica. Mas quem quiser, pode me chamar aqui no direct, a gente conversa, mas é um preço, assim, tão barato, com resultado para abrir sua mente tão, sabe, de uma forma tão grandiosa para essa tomada de decisão. Então, um custo-benefício que realmente vale a pena, tá? Então, fica essa dica aí para vocês. E aí, Aline, quando você for, né, fazer lá a questão do curso, a gente conversa sobre essa questão de colocar lá no módulo realmente para ensinar o pessoal do Carnê-Leão. Quem quiser aprender a fazer Carnê-Leão, me chama no direct, que eu faço grupinhos pequenos aqui de 3 a 5 pessoas, né, para ser um horário bem produtivo também, para a gente falar, né, das suas dúvidas sobre imposto de renda na pessoa física, na pessoa jurídica, como que faz Carnê-Leão, abro tela, ensino a fazer, né, vocês dividem ali os honorários, fica baratinho. Para essas advogadas, elas pagam tipo 100 e poucos reais, R$ 130 cada uma, sabe? Dependendo do grupo que consegue montar, né? Isso aí. Eu posso até ler aí, isso aqui. Eu tenho o grupo de arquitetos, às vezes a gente já vê aqui para fazer um grupo, para você ajudar a gente, com certeza. Isso eu acho que super isso aí. convém. E eu prometo aqui para todo mundo, para a audiência, que eu vou pensar em como deixar isso mais viável aqui para vocês, tá? Para a gente poder ver se consegue incluir isso daí, porque é muito importante, gente, para o crescimento, para o planejamento financeiro. Não dá para ignorar isso, tá? Porque quem está ignorando, só dá para ignorar isso se todo o dinheiro que você receber, se você gastar. Tudo que você recebe, você gasta, beleza, não vai sobrar nada na sua conta. Agora, se você está tendo acúmulo se você está comprando um carro, você está tendo acúmulo de patrimônio, ou então de dinheiro na sua conta, tá? Então, isso aí vai te gerar problema em algum momento. E quanto mais cedo Lembrando que esse recebimento ele tem que ser em dinheiro e você gasta, guarda no colchão e gasta. E gasta em dinheiro. E não digita seu CPF no caixa do supermercado, tá? Porque o CPF... não pode participar de grupo de pontos. Exatamente. Tá? Não pode ter cartão de crédito. Não tem como do leão, tá? Não tem como fugir. É impossível fugir. O leão, a regra do imposto de renda, né? O símbolo do leão lá. O leão, ele é manso, ele é justo, mas ele não é bobo. Tá? Esse é o lema do leão do imposto de renda. Ele não é bobo. E em uma hora a conta vai chegar, né, Lu? Não adianta a gente fingir que isso não existe, tá? Você continuar trabalhando aí, né, recebendo seus valores, fazendo movimentações em contas bancárias, em cartões de crédito, colocando seu CPF em tudo quanto é lugar, né, em nota fiscal que você compra de coisas online, enfim, tudo. Tudo hoje é informatizado. E fingir que não tem nada acontecendo. Então, por isso que eu quis muito que a Lu viesse aqui, gente, porque é uma super profissional, tá? Ela, o escritório, né? Eu tô fazendo o projeto do escritório deles também. Então, assim, é um escritório referência. Temos que ir finalizando ele aí. O escritório é referência aqui na região, tá? A Lu também é referência, influencial, né? É digital influência aqui da região também. Super famosa. Então, por isso que eu fiz questão que ela viesse aqui, tá? Porque é uma pessoa assim que eu confio muito aqui de trazer para vocês
Então, quem tiver mais dúvida aí, ela já se colocou à disposição. E eu também prometo para vocês de tentar viabilizar isso, né, para a gente conseguir crescendo juntos aí. Esse nosso Instagram aqui é para isso, para a gente se ajudar, né? Todo mundo que quer viver bem de arquitetura, da forma mais viável possível. Então, tem muita coisa bacana aqui no perfil para quem está chegando aqui hoje. Tem muita informação aqui gratuita, muita live grande aqui que a gente responde, vai a fundo mesmo. Um conteúdo que é super personalizado. Me fala, Lu, onde que eles vão achar uma live que tratou aqui específico para arquiteto, design, né? Verdade. Então é super específico Parabéns mesmo. pelo seu perfil, tá ficando muito legal. Semana passada eu assisti sua live, tava fazendo coisa aqui em casa, né? Ajeitando a casa e assistindo a sua live. Gente, tanto de coisa que eu aprendi, eu não sou arquiteta, olha pra você ver. E indiquei para os meus alunos lá, né, do meu curso, tem muitos arquitetos, engenheiros, não sei se tem aluno meu aqui na live, eu vi o pessoal... Eu acredito que tenha. Vem sempre que você fala, vem muita gente. E, ô Cristiano, depois você me chamou no direct pra gente resolver. O Cristiano é lá de Salvador, meu cliente de Eu tô vendo que ele tá falando aqui que não tá conseguindo fazer uma Disney. Coitado. Mas aí, não, parabéns mesmo pelo seu perfil, seu conteúdo tá muito legal. Ô, gente, é tão gostoso, né? E aos pouquinhos que a gente começa, por detrás das câmeras, né? Quando a gente desliga aqui, a gente que sabe, né? A luta que é. E é muito legal quando as pessoas vêm para cá prestigiar, estão com a gente, né? Fica aqui até o final da live. Então, gente, ó, vocês merecem coraçãozinho. Muito bom. Obrigada, Porque produzir, né? A gente precisa estudar para produzir os conteúdos, para trazer o que a gente já faz de uma forma didática, né? Para conseguir passar. Então, assim, ô Lu, só gratidão por você ter aceitado e ter feito essa live tão maravilhosa com a gente aqui. Semana que vem a gente se vê lá na minha obra. Isso mesmo. Então tá. Oi, gente, muito obrigada, então, a todos vocês que ficaram. Para quem perguntou aí, a live vai ficar salva sim, tá bom? A gente não pode perder mesmo esse conteúdo, porque é muito importante. Então tá, joia, Aline. Beijão pra você. Beijo, Tudo de boa bom. noite. Valeu, pessoal. Obrigadão.